nós vamos ter hoje como uma palestra mediunidade e transtornos mentais. Vai ser por Mônica Rocha, né? É da Federação, né, Mônica? Você? Federação Espírita Paraibana. Ou de João Pessoa, paraibana mesmo, né? Ela pega a Paraíba toda. Então, assim, alguns avisos do mês, né? Nós estamos completando a Casa Espírita aqui, o Caminho da Paz, 24 anos já. E esse mês é um mês de comemoração. Aí só que não deu para fazer esse mês a comemoração. Vai ser no dia 7 de dezembro, o Grupo Harmônico. Ele vem para cá só para fazer uma apresentação de músicas. É só música, todo o tempo da palestra. Então vai ser muito bom, porque o Grupo Harmônico são músicas espíritas, então vocês não devem perder, né? Assim, se puderem vir, né? Quem não vem habitualmente, mas vai ser muito bom. Então, eu ia ler uma mensagem, só que eu pensei aqui, já que a gente passa um livro aqui, tem uma frase, uma mensagem para a gente, que vem de Paulo, que ele diz o seguinte: ele diz que dai graças em tudo, né? E assim, é uma coisa muito importante a gente dar graça. O que é dar graça em tudo? Como Paulo ele fala, é agradecer, ser grato, é ter o espírito de gratidão, né? E a gente nem percebe o quanto que Deus está fazendo uma assistência na nossa vida através do mundo espiritual, com seus anjos, os nossos anjos da guarda, né? Nossos amigos espirituais. Nós nascemos e já temos espíritos que estão ao nosso lado para nos ajudar a seguir um caminho melhor. Indiretamente vai ajudando, né? Nós estamos sempre sintonizados com o mundo espiritual, através do pensamento. Então, dar graça em tudo é a gente agradecer tudo, mesmo que a gente ache que aquelas coisas que estão acontecendo na vida são coisas ruins, aparentemente ruins, né? Mal, assim, que não é muito bom, aflições, angústias, mesmo essas coisas, se a gente tiver um olhar acima da vida material, a gente vai ver que elas são muitas vezes para o nosso aprendizado. Elas são para o nosso aprendizado, né? Então, essa frase de Paulo, que ele escreveu nas cartas aos Tesalonicenses, né? Sei lá. Essa carta aí, que ele escrevia, né? Ele escrevia cartas. Depois que ele saiu escrevendo cartas para as igrejas que ele tinha implantado. Então, ele precisava orientar essas pessoas. Então, ele escrevia muito. E essa carta, ele fala isso, né? Para a gente dar graça a tudo. Então, é um questionamento para a gente fazer. Será que a gente está sendo grato a tudo, desde que acorda? Desde que a gente abre os olhos, grato ao corpo, grato à vida, aos parentes, à casa que tem, aos amigos, ao trabalho, até os aprendizados, que muitas vezes são duros, né? Porque a vida da gente na Terra não é fácil, não. Porque nós somos muito vamos dizer, inferiores moralmente falando. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Aqui, vou lembrando, né, que tem umas pessoas novas, né? A irmã de Gilvan veio. Nós temos alguns estudos na casa. A gente tem o estudo do Evangelho, que é nas terças-feiras, que até Gilvan participa, né? Por enquanto está online, porque teve uma diminuição muito grande de pessoas e a gente terminou colocando online enquanto se organizava de novo. Provavelmente o ano que vem vai voltar a ser presencial. Aí nas quartas-feiras tem o atendimento fraterno, que é agendado. Tem o número de telefone ali, a gente agenda e a gente vem no horário das 6h30, 19 horas, pode ser também. Na sexta-feira temos o estudo do livro Diversidade dos Carismas, que é um estudo já da mediunidade. É um livro sobre mediunidade, né? Então, estudamos isso e tem o tratamento espiritual à distância, que é uma vibração que fazemos à distância para quem dá a gente anota os nomes das pessoas e faz a vibração. No sábado tem a palestra agora com a evangelização infantil e infanto-juvenil no mesmo horário. E de manhã a campanha
do quilo, e coordenado por Giuseppe. E no domingo também temos atividades com famílias que recebem o pão, todas as semanas ela recebe pão, e uma vez no mês, cestas básicas. Então, tem o evangelho com elas também, nos domingos, de 7 horas da manhã. Quem quiser se inserir em algum trabalho desse, pode. A gente sempre tem espaço porque a gente, inclusive, falta trabalhadores, mas a gente vai aparecendo gente e a gente vai encaixando, né, nesses trabalhos. Então, vamos chamar, você pode fazer, Damião, a prece? Damião, para fazer a prece inicial. Divino Jesus, Mestre amado de todos nós, nosso pastor, em que ansiamos ao teu encontro, Senhor, a tua luz. Dai-nos a iluminação e a presença espiritual dos mentores espirituais desta casa, de cada um de nós, a presença amiga e a proteção para mais um ensinamento de aprendizado de nossa missão espiritual como espíritos encarnados e desencarnados nesta terra, neste orbe de aprendizado, como os artistas do Senhor, nosso Pai, que somos para os caminhos iluminados e que ansiamos chegar aos teus braços, ó Jesus amado. Intuímos a palestrante de hoje, para que possamos assimilar em nossos corações o nosso dever de cidadãos universais e eternos sob a tua égide, ó Jesus. Que vossa paz, que vossa luz, que vosso amor sempre esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e todas. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nós recebamos hoje do alto as melhores vibrações, que a gente se conecte com essa espiritualidade amiga, que está sempre presente em nossas vidas, esperando, né, que nós abramos nossos corações, nossas mentes, para aurirmos do alto essas bênçãos de paz, de harmonia, de amor, por que não dizer também de saúde. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é a mediunidade e os transtornos mentais. Então, é um tema, assim, que suscita muitas dúvidas ainda em torno da mediunidade. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre mediunidade, com o objetivo de retirar esse véu de de muito preconceito e muita desinformação em relação à mediunidade, que é uma coisa extremamente natural. Não existe nada de sobrenatural na mediunidade, ela é extremamente natural e ela que nos diz respeito a todos nós. Porque não podemos esquecer em momento algum que todos somos médiuns das forças da qual nós recebemos influência e como também somos médiuns que influenciamos outras mentes. Então estamos sendo influenciados e influenciamos uns aos outros. E para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, nós vamos lembrar que na doutrina espírita, quando nós vamos ver o termo transtorno mental, nós vamos encontrar o termo loucura, que é um termo hoje que não é mais usado. Então nós vamos para o Livro dos Médiuns, nós vamos trazer aqui várias referências de Livro dos Médiuns, André Luiz e outros tantos livros, né? Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, muitos autores espíritas que tratam desse tema. E a gente vê que o termo, a palavra usada é loucura.
Mas nós não utilizamos mais esse termo. Por quê? Porque esse termo loucura, ele remete a um estigma, a algo preconceituoso, a algo que segrega o ser humano. E como nós sabemos, como espíritas, todos nós estamos numa sociedade em evolução. Nós estamos evoluindo individualmente, estamos também evoluindo em grupo. Então, essas características que nos diz muito respeito do preconceito, da discriminação, da segregação de algumas pessoas, né? Elas estão tendentes a acabar. E nós precisamos também fazer esse exercício para que vamos nos reconhecer a todos como irmãos. Sejam eles nossos semelhantes, sejam eles nossos iguais, não é? Então, e os diferentes. Então, antigamente, vocês pegarem filmes falando sobre isso, livros falando sobre isso, essas pessoas tidas como loucas, que era o termo usado na época, elas eram, muitas vezes, saíam de suas famílias, se internavam em hospitais psiquiátricos, e às vezes aqueles hospitais psiquiátricos eram verdadeiros, assim, amontoados de pessoas que não tinham a menor dignidade, pessoas que eram tratadas de qualquer forma. Muitas vezes passavam fome, passavam necessidade, passavam todo tipo de constrangimento físico, moral, levavam choques, eram submetidos a tratamentos até desumanos, como não há medicações assim, muito fortes que faziam com que essas pessoas vivessem dopadas. E a realidade hoje da saúde mental, ela nos chama a atenção para que nós acolhemos essas criaturas, mesmo aquelas pessoas mais difíceis, que sejam tratadas dentro do lar. Porque ninguém melhor do que a família para dar o amparo, o apoio, a compreensão devida, não é? Logicamente, desde que a pessoa se medique, que a pessoa esteja controlada, mas as internações são em caráter, assim, excepcionais. E antigamente era um caráter ordinário. Ordinariamente as pessoas viviam segregadas. Então, por isso houve a reforma psiquiátrica em muitos países do mundo. E principalmente no Brasil também houve essa reforma psiquiátrica através de uma lei, né? Eu coloquei aqui o número da lei, que justamente tende a intensificar a familiaridade do público com as pessoas com experiência de doença mental, para que nós possamos conviver de forma igualitária, com amorosidade, com acolhimento a essas pessoas que tenham problemas mentais, não é? De uma forma de combater o estigma. Em vez de aquelas pessoas estarem trancafiadas em casa ou no hospital psiquiátrico, elas não só convivam com a família, mas também convivam com a sociedade. Para que nós, como sociedade, arquemos como um todo com a problemática da própria sociedade. Porque a gente não pode dizer assim, não, fulano é da família tal, por isso quem tem que dar conta dele é somente a família. Mas nós vivemos em uma grande família chamada família universal, em que todos nós, somente nós espíritos que temos essa crença, como filhos de Deus, nós temos responsabilidades uns para com os outros. Então, vamos trocar esse termo, né, loucura, por essas circunstâncias que a gente está falando aqui. E eu trouxe aqui uma frase de Michel Foucault, que ele diz que é próprio da nossa cultura dar à doença o sentido do desvio e ao doente o status que o exclui. Então, é próprio da nossa inferioridade como ser humano, de espíritos imperfeitos como nós somos, de excluir aqueles diferentes, de excluir o doente e dar um caráter de desvio, até mesmo às vezes até de desvio de conduta, aquelas pessoas que tenham alguma característica de não ter uma saúde mental equilibrada. Então, precisamos, né, rever os nossos posicionamentos, como espíritas principalmente, para que nós possamos acolher a todos. E eu vou trazer uma frase, um texto aqui bem rápido, de um psiquiatra muito famoso mundialmente, que está tendo muita influência sobre a psicologia, a psiquiatria no mundo, que é o Stanislav Grof. Ele tem um livro chamado Além do Cérebro. Por incrível que pareça, nós temos a nossa doutrina espírita trazida há mais de 150 anos, mas que hoje a doutrina, hoje
ao conhecimento científico, psiquiátrico e psicológico, estão cada vez mais se aproximando dos conhecimentos espíritas. E o que é que esse psiquiatra famoso, né, que está influenciando muita gente do mundo inteiro, nos diz? Eu trouxe um textinho dele. A ciência mecanicista ocidental, sistema newtoniano cartesiano, de Newton e Descartes, né, tende a ver as experiências espirituais de quaisquer tipos como fenômenos patológicos. Então, os fenômenos chamados fenômenos espíritas, psíquicos, fenômenos de estado alterado de consciência, a mediunidade, são muitos enxergados por essas criaturas, muitos desses estudiosos, principalmente no século passado, século XX e século XIX, como problemas patológicos, ou seja, doenças. A mediunidade e qualquer tipo de característica de pessoas que tenham a mediunidade e as questões anímicas mais afloradas, tratadas como doente. E ele continua. A corrente freudiana, de Freud, né, importante psicólogo que influenciou muito as ciências psicológicas do mundo inteiro, somente, e continua influenciando. Então, o que é que a corrente freudiana encara a religião como uma neurose coletiva obsessivo-compulsiva? Olha que interessante, né? É como se as pessoas religiosas vivessem num estado de neurose e de obsessão e compulsão. Os grandes xamãs, segundo Freud, né, segundo a corrente freudiana, isso não sou eu que estou dizendo, está nesse texto, de um livro bem famoso, os grandes xamãs de várias tradições aborígenes. O que são os xamãs? São aqueles médiuns das culturas mais primitivas, né, principalmente na Austrália. Os grandes xamãs e outras tribos indígenas da América do Norte e tal. Os grandes xamãs de várias tradições aborígenes foram descritos por esquizofrênicos e epilépticos. E alguns dos mais importantes santos, profetas e mestres religiosos receberam diversos rótulos psiquiátricos. Estes critérios psiquiátricos são aplicados sem distinção, rotineiramente, mesmo a grandes mestres da religião, como Buda, Jesus, Maomé e Ramakrishna. Olha, todas essas pessoas, esses grandes líderes, né, que são as referências religiosas das grandes religiões da humanidade, como o cristianismo, o budismo, e tantas outras religiões, né, o Krishna, eles são taxados como pessoas desequilibradas, loucas, doentes mentais. Não é? A gente vê que há um exagero, há uma falta de conhecimento também do lado espiritual, que eles desprezam muitas vezes o lado espiritual. Mas quando a gente vai lá para o livro dos médiuns, né, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que é o seguinte, lá no livro dos médiuns: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico, ou seja, de doença, ou simplesmente anormal, anômalo? Aí os espíritos respondem: às vezes anormal, mas não patológico. Há médios de saúde vigorosa, os doentes são por outros motivos. Então, minha gente, o que é que Kardec pergunta? Porque na época em que Kardec viveu, a mediunidade, para muitos, eram doenças. Era doença. Era problema psicológico grave, problema psiquiátrico grave. E ele pergunta se a mediunidade é indício de algum problema, de algum transtorno mental, de algum problema, alguma doença. E o que é que eles dizem? Não. Às vezes é normal, porque às vezes o médium está num estado de não estar assim, harmonizado com a própria mediunidade, com a sua própria condição de médium. Não é? Com muitas pessoas ocorre. Às vezes vê o que outros não veem, ouve o que outras pessoas não ouvem, sente o que outras pessoas não sentem. Mas não é por isso uma doença. Não jamais a mediunidade seja uma doença. Há médios de saúde vigorosa, né? Os doentes são por outro motivo. Então, mediunidade não quer dizer doença. Isso para a gente é muito claro, é muito lógico, né? Nós somos espíritas e jamais poderemos tratar a mediunidade como uma doença. Muito menos quando chega à nossa casa espírita alguém em desequilíbrio, por exemplo, vendo o que ninguém está vendo, sentindo algumas influências, ou sentindo isso, sentindo aquilo, imediatamente a tendência é a gente achar aquela pessoa de médium.
Da mesma forma que a gente não pode associar mediunidade a uma doença, a gente também não pode associar aquela pessoa que nos chega com problemas psíquicos como médium. Porque muitas vezes não é mediunidade. Pode ser até influência espiritual, mas não mediunidade. E muitas vezes existe o equívoco, né? Não estou dizendo aqui, já correu muito, hoje bem menos, né? Graças a Deus, cada vez mais o movimento espírita, as casas espíritas, estão mais assim sensibilizadas e mais preparadas no acolhimento das pessoas, mas muitas vezes as pessoas chegavam na casa espírita e diziam, não, fulano é médium e vamos às vezes logo trabalhar numa reunião mediúnica, e não é isso que ocorre, né? Isso não é, a ação própria, correta, para receber alguém que esteja em desequilíbrio na casa. Isso não, da mesma forma que mediunidade não é doença, aquela pessoa que chega com esse transtorno também, não, a gente não pode caracterizar como médium. Até porque o próprio Allan Kardec, os espíritos disseram a Allan Kardec que não existe um indício ou assim, algo que caracterize, que nos dê certeza que alguém tem mediunidade. Somente a prática mediúnica pode dar certeza se alguém é médium ou não. Então, vamos trazer um texto aqui no livro Mundo Maior, que é logo no início, acho que é o 2º capítulo, que diz que fala sobre a pré-eleição de Eusébio. E ele diz o seguinte, não vou ler o texto todo, porque o texto é longo, mas ele diz o seguinte, que durante toda a nossa história da humanidade, nós tivemos pestes, tivemos doenças graves, tivemos guerras, tivemos conflitos, tivemos toda a ordem de preocupações, fome, que nos assolava a nossa tranquilidade e que muitas vezes decepava a vida humana de alguma forma. Ocorre que atualmente existe, porém, essa parte que está sublinhada, que está em negrito, existe, porém, uma nova ameaça ao domicílio terrestre. Que ameaça é essa? Antes eram as guerras, estão havendo guerras hoje, mas graças a Deus nós tínhamos passado por um bom período, né, em que essas guerras não eram tão frequentes. Mas vivemos muitas guerras, doenças incuráveis, pandemias, pestes e tudo mais. Nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem, sutis, solapando-vos a estabilidade. Então, o maior problema hoje de saúde pública no mundo inteiro são as doenças mentais, são os transtornos mentais. A nossa sociedade, que hoje tem um remédio, tem um tratamento adequado para um câncer, tem um tratamento adequado para quase todos os tipos de doença que nós tenhamos, quando chega na parte do nosso psiquismo, muitas vezes a medicina dá respostas, mas nem sempre as respostas não são tão satisfatórias quanto as respostas em relação às doenças físicas. E hoje, mais que nunca, nós vamos ver na nossa sociedade as pessoas cada vez mais adoecidas. E nós vamos trazer Carl Gustav Jung, também um importante psicólogo, né? Ele disse, vou trazer uma frase dele. Acredito mesmo, isso não é atual, isso é do século passado, século XIX, mas a gente vê a atualidade dessa preocupação de Carl Gustav Jung. Acredito mesmo que os transtornos psíquicos são mais perigosos do que as epidemias e terremotos. Além do receio natural de todo sentimento de pudor e tato, existe em nós um temor secreto dos perigos da alma. É como houvesse sobre nossas cabeças, de todos nós, sem exceção, um temor, uma insegurança em relação ao nosso próprio equilíbrio mental, a nossa própria saúde mental. Por que isso ocorre? Porque nós vemos no nosso dia a dia quantas e quantas pessoas se desestabilizando emocionalmente e mentalmente, às vezes de forma muito corriqueira, muito comum. E todos nós, de alguma forma, tememos este mal, não é? Tememos este mal. Que este mal nos venha. Então, o que é que nós vamos fazer? Uma breve, né,
muito breve mesmo, eu vou dizer conceito, definição, do que seria transtorno mental na ótica da ciência, da psiquiatria e da psicologia. É uma coisa muito precária, bem sucinta. O transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral, que pode gerar prejuízos emocionais e físicos de forma bastante significativa. Tais distúrbios podem afetar o humor, o comportamento, o raciocínio e também influenciar a concentração e a memória. Então, essas disfunções, né, um distúrbio, uma perturbação do cérebro. Porque nós vamos ver a ciência moderna, tradicional, preocupada com o cérebro humano. Como se o cérebro humano fosse o excretor, o órgão responsável pelo pensamento, pelas nossas ações, pelas nossas emoções, por tudo que nos diz respeito. Para a ciência tradicional, é o cérebro que é o responsável por tudo isso. Ocorre que numa visão espírita, que é justamente o que a gente vai falar, porque a visão que nós vamos ter a partir de agora é a visão espírita, nós falamos uma visão, não é, da ciência tradicional. Na visão espírita, nós sabemos que nós somos espírito, perispírito e matéria. E o cérebro é apenas o quê? Um órgão material, um órgão de expressão do espírito. Então, nós vamos ver aqui a distinção entre cérebro, porque para a ciência tradicional é o cérebro que comanda tudo, inclusive as nossas emoções. Mas vamos ter também a mente, e a ciência tradicional também já trabalha com o conceito de mente. Mas eles não sabem de onde vem a mente. Eles acham também que a mente está atrelada ao cérebro. Mas nós, como espíritas, nós sabemos que a mente está atrelada ao espírito. Ao espírito. E lá no mundo maior, André Luiz vai nos dizer que o cérebro, aliás, Calderaro, né, que é o benfeitor daquele livro, vai dizer que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trabalho da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, o cérebro físico, ele é meramente um instrumento, um órgão do espírito para se manifestar no mundo físico. Então, as emoções, os sentimentos, os nossos pensamentos, eles estão muito além do cérebro. O cérebro é apenas um órgão de manifestação e não aquilo que a ciência considera. E aí vem dizendo, a mente administra o seu veículo de exteriorização, ou seja, o cérebro, vasto sistema de governança do espírito. Então, é o espírito que se manifesta através do perispírito e que se manifesta no mundo físico através do cérebro. Então, para que nós tenhamos o conhecimento e entendermos as razões, entendermos assim, as causas das doenças psíquicas, dos transtornos mentais que nos acometem todos nós temos que remontar as causas mais profundas, que é o espírito. Enquanto a ciência ficar apenas com sua visão direcionada somente ao cérebro, pouco as ciências vão avançar, porque existem outras causas. E essas causas, muitas vezes, elas são muito anteriores a essa existência. Não adianta buscar as causas apenas nessa existência. Aí, Kardec, nós estamos fazendo um link, né? Nós estamos fazendo uma junção, um entendimento entre mediunidade e transtorno mental. Aí Kardec pergunta, então a mediunidade, esses transtornos, ele vem do espírito. Mas a mediunidade, ela poderia produzir a loucura? Ela poderia produzir os transtornos mentais? Ela poderia produzir nossos equilíbrios? O que é que os espíritos nos dizem? Não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. Só que cérebro, a gente vai ver aqui, o cérebro perispiritual, o espírito como comandante desse cérebro, né? A
mediunidade, mas ocorre que muitas vezes, vou fazer um adendo aqui que eu vou fazer mais na frente, mas já que eu falei nisso agora, eu vou falar. Nós vamos ter duas circunstâncias diferentes que a gente precisa prestar atenção. Um espírito são e um cérebro prejudicado, um cérebro doente. Pode acontecer isso? Pode. Não é? O cérebro doente e o espírito são. Pessoas que estão em coma, pessoas que têm alguma bactéria que ataca o cérebro, pessoas que têm algumas doenças sejam doenças degenerativas, pode ser o cérebro. Um acidente, não é? Pode ocorrer. Mas muitas vezes é o quê? É o próprio espírito doente se manifestando de forma doente no cérebro. É como eu estivesse bem, porém o veículo estivesse sem controle. Exatamente, exatamente. Porque é como se fosse nós, como motoristas, e muito bom. E um veículo, né? A gente, o melhor, até Kardec faz essa alusão com um violino. Né? Um músico, assim, maravilhoso, de alto quilate. Um violinista, assim, renomado. Se eu dou um violino para ele, desafinado, ou sem cordas, o que é que aquele violinista pode fazer com aquele violino? Não é? Nada. E da mesma forma, se me der um violino, meu Deus, coitado desse violino, que não vai sair uma nota além dos sons mais desarmônicos e desafinados possível. Nem tocar, a gente não sabe, entendeu? Então é isso. A mediunidade não produzirá loucura se esta não existir em germe. Mas, se o seu princípio já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso qualquer abalo será prejudicial. Então, a mediunidade em si, ela não provoca o transtorno. A mediunidade é faculdade neutra. Ela vai se tornar na nossa vida aquilo que nós direcionarmos a nossa vida. Vamos fazer uma alusão de uma coisa que nos diz respeito a todos nós. O trabalho. O trabalho é algo extremamente salutar. O trabalho é algo extremamente necessário à nossa subsistência física e psíquica. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa doente. Né? As pessoas adoecem pelo ócio. Mas se eu trabalho sem parar, se eu me preocupo as 24 horas do dia com o meu trabalho, se eu não paro, não descanso, não tenho uma obsessão por o trabalho, só trabalho, minha vida é só o trabalho, esqueço tudo e o trabalho. Não chegar no momento, aquele excesso não vai me prejudicar? Aquele desequilíbrio vai me desequilibrar? Mesma coisa a mediunidade, é o uso que você faz disso que vai lhe trazer ou não algum prejuízo, né? Mas ele fala que para isso, para que as pessoas se desestabilizem, adoeçam psiquicamente em relação à mediunidade, precisa ter uma predisposição, um gatilho que seja acionado para que esse transtorno mental possa vir a existir. Lá, o que seriam essas predisposições mórbidas que a gente vai encontrar lá no Livro dos Médiuns? Nós aprendemos, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que existem dois tipos de causas do nosso sofrimento. Causas das nossas aflições, né? As causas das aflições, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver isso. E essas causas, elas podem ter origem nessa vida, na vida presente, e podem ter origem também na vida passada, nas vidas passadas, nas outras encarnações que nós já vivemos, né? Então, da mesma forma, existem as causas. Aí, então, lá no livro, nesse livro aqui de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele pergunta o que seriam essas causas, essas predisposições mórbidas. E existem as causas atuais, a imprudência e o ócio. E a pergunta, né? Lá no livro Evolução em Dois Mundos. De onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. O desgosto da vida. A gente vai ver que os transtornos mentais, eles nascem desses desgostos da vida. Luciana lembrou de uma frase de Paulo, né? Em tudo dai graças. Isso é tão mais profundo que a gente pode imaginar. Uma pessoa que é grata, é feliz e pouco adoece.
Mas uma pessoa que se desgosta, que é revoltado, uma pessoa que é teimoso, uma pessoa que está sempre insatisfeito, desgostoso da vida, ele adoece. E assim, é essa a origem mais profunda dos transtornos mentais. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? O que é que o André Luiz responde lá? Efeito da ociosidade. O que é ociosidade? A falta do que fazer, do trabalho que todos nós precisamos, da falta de fé e também da saciedade. Olha que interessante, né? Aliás, isso aqui está lá também no Livro dos Espíritos. Há efeito da ociosidade. Nós vivemos parados, nós paramos no tempo, nós não fazemos o esforço de evoluir, o esforço de aprender, o esforço de nos comunicar, o esforço de ir ao encontro das pessoas, né? De crescer como pessoa, o desgosto, a falta de fé e também a saciedade. O que é a saciedade? É aquela pessoa que tem tudo. A saciedade, o ter tudo, é algo mais prejudicial do que não ter nada. E hoje é uma das grandes causas das doenças psíquicas mentais, da depressão, do pânico, e de tantas outras, né? Da ansiedade, é a saciedade, é o ter tudo. Para aqueles que usam as suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. E a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com quanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Olha o trabalho, né? A paciência, a resignação, a coragem, a gratidão, o enfrentamento da vida, como ela é. Como ela é. A gente vai ver um texto daqui a pouco a respeito disso. E também as causas anteriores. As aflições, as doenças têm suas causas anteriores, né? De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que atingem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual, ou seja, no perispírito, as suas causas profundas. As suas causas profundas. É assim que o remorso provoca distonias diversas entre as forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando as predisposições mórbidas para que esta ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vingativo dos seres a quem ferimos, os obsessores, quando emanados em nós em processo de obsessão. Então, a origem está em quê? Em nós mesmos, né? O remorso vem de quê? De algo que nós temos consciência de que agimos errado. Não é isso? Quando nós infringimos conscientemente a lei divina, agindo de forma contrária à lei do amor, da caridade, da fraternidade, da justiça, nós vamos acionar o gatilho que existe dentro de nós, nossa consciência, que vai nos trazer o remorso. E esse remorso vai nos remontar a essas predisposições. E essas predisposições, quando nós vamos nos mergulhando psiquicamente nelas, através da tristeza, da dor, da ociosidade, da agressividade, da impaciência, do tédio e de tantas outras circunstâncias, nós vamos chamando para nós outras mentes que estão na mesma faixa de sintonia com a nossa, e aí surgem o quê? Os processos obsessivos. Os processos obsessivos, né? E a gente muitas vezes culpa os obsessores, quando na verdade somos nós que abrimos as nossas portas mentais para ele. E aí vem a frase uma frase muito bonita de Emmanuel, que diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então é a mente que cria a toda a vida interna e externa em que vivemos. É a mente que cria, não é? Então vamos ainda às causas, né, das doenças, para a gente possa entender quais são as causas. As causas profundas,
além do cérebro, né? Além da química do cérebro, que a psiquiatria também tenta, né, equilibrar com os remédios que fazem muito bem. A gente não está falando aqui mal sobre o remédio de forma nenhuma. Vamos nos medicar, mas vamos nos medicar principalmente com as nossas boas virtudes, com os nossos bons pensamentos, nossas boas emoções. Então, lá no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 16, nós vamos ver aqui, trazer rapidamente um texto alusivo às causas das doenças mentais, né? Excetuados os casos puramente orgânicos, a história do violino, a história do carro, né? Existem casos que são puramente orgânicos. Excetuados esses casos, o louco, né? Aquele que tem um transtorno mental, é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A autoeliminação da vida mental, pela inconformação da alma aos quadros de luta que a existência humana apresenta. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo aqueles que os acompanham mais de perto. Olha que interessante. O louco é alguém que está num processo de dor, de sofrimento natural que todos nós espíritos passamos, por atitudes que nós muitas vezes praticamos em outras vidas e às vezes por circunstâncias de evolução, e ele se inconforma com a vida. Ele não aceita a vida que tem. Ele não aceita muitas vezes as provas e as expiações que a bondade divina, a providência divina lhe faculta. Nesse livro, nesse mesmo capítulo, tem um exemplo de uma mulher num manicômio, uma mulher com a pose, com o nariz empinado, se sentindo uma marquesa, dando ordens, dizendo como tem que se fazer isso, como tem que fazer aquilo, e aquilo outro. Na verdade, aquela mulher era paupérrima. Mas em outra encarnação, ela tinha sido verdadeiramente uma marquesa e se sentia ainda marquesa naquela vida. Só que ela se revoltou psiquicamente contra as dificuldades que a vida lhe impôs, porque como marquesa ela teve seus desvios morais, suas ações, que não foram assim coadunadas com a lei divina. Então, nessa encarnação ela vem pobre, numa existência difícil, e ela não aceita a própria realidade. Se inconforma, é uma inconformada e foge da realidade através do suicídio da sua harmonia mental. Ela mata a sua harmonia mental para que aquela realidade que ela está inserida, ela não conviva com ela. Olha como é interessante isso, né? Ela se inconforma. Parecem, a princípio, são os descontentes, os desesperados. Porque os descontentes, os desesperados, um dia, eles vão tão mastigando aquela inconformação com a vida, aquela tristeza, aquela dor, aquela revolta, às vezes contra tudo e contra todos, menos olhar para si mesmo. Né? A gente tem muito esse movimento. Tudo é culpa de qualquer pessoa, menos minha. Né? A gente tem essa dificuldade de nos ver, nos colocar e assumir responsabilidades e assumir a nossa parcela de culpa. Isso é uma fuga que leva ao desequilíbrio. Então, todas aquelas criaturas, elas têm essa inconformação. Ela não se conforma com a realidade. Se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Porque a realidade da nossa vida, ela vem com a finalidade de nos educar, mesmo às vezes com constrangimentos, nas dificuldades, nas dores. Mas nós nos rebelamos contra essa realidade. Nós não aceitamos essa realidade. Nós nos inconformamos, a gente foge, é uma fuga psíquica. E aí nós caímos em
estados, né? Isso às vezes são vidas e vidas, gente. Na sua vida presente são outras vidas também, né? As causas que André Luiz traz nesse livro, né? No Mundo Maior. Rebeldia, desânimo. Muitas pessoas se entregam ao desânimo. Se entregam. Não reagem. Nós precisamos reagir, não é? Se a tristeza me chega, se a inconformação me chega, a impaciência, a nostalgia, o desespero, o orgulho, nós não podemos o quê? Fugir. Nós devemos o quê? Nos resignar. Nós precisamos reagir, melhorar, fazer um exercício de sempre estar vibrando mentalmente numa faixa mais elevada que a gente possa. Chega um pensamento destrutivo, chega um pensamento de tristeza, uma lembrança, uma nostalgia. Tem gente que vive preso no passado. Ai, como na minha infância foi bom. Minha adolescência foi maravilhosa, mas hoje minha vida não vale nada. Como foi bom naquela época que eu tinha isso, que eu fazia aquilo, e hoje... A nostalgia também é um estado de alma que nos deprime, que nos leva a abismos psíquicos, quedas psíquicas, fugas. Então precisamos ser felizes, nos sentirmos harmonizados, dar graças, como Paulo nos pede, a todas as circunstâncias da nossa vida. Dar graças a tudo, até mesmo nos problemas mais difíceis que nós possamos ter. Por quê? Porque tudo passa. Tudo passa. E essas pessoas que estão nesses estados de transtornos, isso também vai o quê? Isso também passa. Porque nós, na nossa consciência, na nossa visão materialista e imediatista, que vemos muitas vezes a existência física, né? Do berço ao túmulo, não dilatamos a nossa visão espiritual para ver aquele ser como Filho de Deus, Espírito imortal, nós vemos só o aqui e o agora. Mas aquele ser, aquela criatura que cai nessas malhas, desses abismos mentais, desse suicídio psíquico, elas são pessoas que um dia se levantarão. Elas são pessoas que um dia acordarão para a realidade. E o que a gente pode fazer por elas? E por nós mesmos. Porque não nos enganemos que nós mesmos, muitas vezes, caímos nessas armadilhas. Joana de Anjos tinha até uma mensagem, armadilhas. Nós caímos nessas armadilhas. Porque na hora da prova, na hora da expiação, na hora da dor, nós somos vacilantes, não damos o nosso testemunho. Então, nós vivemos muitas vezes no dia a dia essas tristezas, essas dores. Mas precisamos o quê? Reagir. Elevar nosso padrão mental, fortalecermos na nossa fé robusta em Deus e na imortalidade da alma, para que nós não caiamos nessas armadilhas e tenhamos consequências psíquicas, mentais, de forma tão desastrosa. Então, a mediunidade e saúde mental. A gente viu mediunidade, a gente viu que não tem consequência, né? Com a mediunidade e o transtorno mental. Nós falamos um pouco dos transtornos mentais, inclusive as origens espirituais dos transtornos mentais. E mediunidade não tem a ver com transtorno mental, mas será que mediunidade tem a ver com saúde mental? Aí aqui está dizendo o quê? Lá, médios e mediunidades de Viana de Carvalho. Não é a mediunidade que causa distúrbios ao organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade de que se reveste. Então, muitas vezes, quando a gente começa na mediunidade, a gente sente um desequilíbrio. Muitos de nós que somos médiuns espíritas, né? Quando começamos a mediunidade, nós nos sentimos no início desequilibrados. Mas isso é um indício de transtorno mental? Não. São que a gente capta esses espíritos e até que a gente se harmonize na mediunidade verdadeiramente, a gente capta tudo e às vezes se desarmoniza. Mas isso a mediunidade em si é uma faculdade neutra. É só uma questão de quê? De harmonia, de estabilidade que a gente vai conduzindo. Então, mediunidade e transtorno mental não tem relação. Mas será que mediunidade tem relação com a saúde mental? Será que a mediunidade
bem conduzida, bem aplicada, bem estudada, bem trabalhada, com responsabilidade, com assiduidade, com tudo isso pode nos proporcionar uma saúde mental melhor? Será? Porque a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, né? A gente vê que a mente é espelho da vida em toda parte e agora a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, pode a mediunidade bem conduzida, a gente já perguntou isso. Nós temos um estudo sobre mediunidade, sobre médiuns, de um psiquiatra brasileiro, que está se tornando até bem conhecido. Ele recentemente fez, recentemente não, acho que esse ano, foi tão recente, mas esse ano. Ele fez uma entrevista, uma psiquiatra também, bem, que é uma influencer, né? Um youtuber, que tem um canal, que eu não lembro o nome dela, gente, e ele fez uma entrevista, deu uma entrevista muito interessante, mas ele há muito tempo que ele pesquisa as questões espirituais. Ele é um espiritualista. E ele fez uma pesquisa em vários médiuns do Brasil, médiuns espíritas. Alexander Moreira de Almeida. Ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa ele descobriu, nesse teste psicológico, ele fez em 115 médios, que afirmavam participar de reuniões mediúnicas com frequência. E essas pessoas todas eram bem instruídas e ocupadas, bem ajustadas socialmente e que menos tinham transtornos psiquiátricos. Ele fez um teste psiquiátrico e essas pessoas tiveram uma média muito melhor do que a maioria da média da saúde mental do Brasil. Esses médios tinham muito mais saúde mental. Isso foi um teste científico, porque existe um formulário científico, tipo um questionário, que é aplicado em qualquer pessoa, que existe em todo o Brasil, as pessoas fazem. E existe uma média brasileira das pessoas que têm problemas psiquiátricos, problemas, transtornos mentais. E a média do brasileiro está entre 16 a 20 nesse teste. E sabe qual foi a média do médium, desses 115 médios? A maior média. Quanto mais alta a nota, mais propensão a transtorno mental. Quanto mais baixa, menos. 8. Os médios espíritas que estavam há tempos, né, participando semanalmente de uma reunião espírita, participando de um grupo de estudo, de um grupo de trabalho na casa espírita, à frente de trabalhos espíritas, eles tinham uma saúde mental muito melhor, mas é muito mesmo melhor do que a grande maioria da população brasileira. E aí, a mediunidade faz bem ou faz mal? O que é que vocês acham? Qual a conclusão que a gente tira disso? Agora, é a mediunidade praticada de qualquer forma? Não. Não é? Não é a mediunidade praticada com equilíbrio, no momento certo, com o grupo certo, né? Com Jesus. Mas é só mediunidade? E o trabalho de quem está aqui como Damião cantando aqui a música dele? Ele não é médium não nessa hora? Nos harmonizando com os seus acordes, com suas músicas? Sim. E aquela pessoa que está na frente da casa distribuindo a mensagem, acolhendo as pessoas que chegam, também não é médium não? Sim. E quem está lá cozinhando a sopa para ser distribuída, distribuindo aquela sopa, da campanha do quilo, nos trabalhos de varrer a casa, de ajeitar a livraria, de tudo, também são médiuns. É o trabalho voluntário, a harmonia que nós vamos conquistando com o trabalho do bem que nos torna melhores. E se a gente se torna melhor, a gente vai se tornar o quê? Mais saudável. Isso é só na parte psíquica? Porque o psíquico ele reflete no corpo físico como um todo. Isso não é maravilhoso, minha gente? Que nós, né? Eu vou me colocar no meio, temos nossos problemas, temos nossas predisposições mórbidas, todos temos, porque todos temos imperfeições, todos temos problemas.
Mas quando nos harmonizamos, tentamos nos harmonizar cada vez mais com a lei divina, então nós melhoramos. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre o suicídio e a loucura, e a gente vai ver o seguinte: a calma e a resignação. A inconformação não é a causa maior das doenças? Você se inconformar, você não aceitar a sua realidade, não aceitar quem você é. Então, a calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e às vezes até com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Olha que interessante. Quando a gente se pauta, né, pela crença da imortalidade da alma, pela crença da brevidade da vida e da pouca importância que esses problemas têm, porque tudo acontece para nosso melhoramento, nossa evolução, nós adquirimos essa calma e essa resignação, isso nos fortalece em relação aos problemas psíquicos e aos problemas físicos. Então, é a reflexão que nós vamos trazer hoje. Eu agradeço a todos, né? A paz, que todos tenham muita alegria. Eu espero que vocês tenham se convencido, como eu também, de como vale a pena essa resignação, essa calma e cultivarmos dentro de nós a alegria e a gratidão e o amor. Jesus abençoe a todos nós. Tem aquele preconceito que ainda paira, né, no nosso senso comum, ainda sobre os transtornos mentais. E quando ela falou aqui das obras sociais, a gente lembrou que a gente faz aqui o cachorro quente nas quartas, uma vez no mês. Aí essa quarta-feira agora vai ter uma reunião. Quem quiser participar, quarta-feira à noite, né? Às 19 horas. A gente vai fazer uma reunião para decidir a nova campanha, né? Essa campanha que vai ter do cachorro quente. E também outro aviso é que no final desse mês vai ter a eleição. Aí vai ser colocado uma nota, né? Como é que se chama? Um edital ali. A gente vai colocar o edital faltando 15 dias, né? Faltando 15 dias, oficializando a data, que vai ser no dia 30 de novembro, depois da palestra. Então, é importante que participem, né, dessa eleição, todos que puderem participar. Não vai demorar, né? Vai ser uma coisa rápida, mas vai ser no dia 30 de novembro. A gente chegou a data, né, de fazer essa eleição. E queremos agradecer a todos. A Damião, eu esqueci de agradecer a Damião, a harmonização, né, que é tão importante para a música, né, que é importante para a gente começar a sentir a vibração do ambiente. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai. Jesus, nosso irmão maior, te agradecemos, Senhor, e Deus misericordioso, te louvamos com a nossa alma, com espírito de gratidão, esse momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome. Todos aqui saíram de casa, Senhor, e te agradecemos a inspiração por conseguir colocar a doutrina espírita como um guia, e como Tu, Jesus, nosso guia para nossas ações, para o nosso aprendizado aqui na Terra. Obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades, porque aprendemos aqui a cada dia com o nosso irmão, no trabalho, com os familiares e tudo que temos de oportunidade. Obrigada, Pai, nós possamos sair daqui melhores,
com mais paz no coração, mais tranquilidade, com a alma mais serena, porque recebemos aqui a tua luz. Que a tua paz fique conosco, que assim seja. Graças a Deus.